Você já sentiu que em algumas situações suas emoções tomam conta de você a ponto de você perder o controle? Ou que a sua família te influencia nas decisões muito mais do que você gostaria? Isso pode estar relacionado ao seu nível de diferenciação de self. Esse é um conceito fundamental da teoria de Bowen. No vídeo de hoje, nós vamos falar e entender o que isso significa e como impacta a sua vida. Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teoria de Bowen, a diferenciação de self. De contas, o que é diferenciação de self? Bowen foi um dos pioneiros da terapia familiar sistêmica e desenvolveu a teoria dos sistemas familiares. Dentro dessa teoria, ele propôs o conceito de diferenciação de self, que se refere à capacidade de uma pessoa equilibrar a sua individualidade e a sua conexão emocional com os outros, especialmente dentro da família. Então, pessoas com alto nível de diferenciação conseguem manter sua identidade, mesmo em situações de pressão emocional. Já pessoas com baixa diferenciação tendem a se fusionar emocionalmente com os outros e sentem-se obrigadas a pensar e agir conforme o grupo familiar ou social. Então, um exemplo aqui bem rápido, só para você entender. Imagina que você tem um grande desejo de seguir uma carreira artística, mas a sua família valoriza muito atividades mais racionais, estabilidade financeira e sugere algo mais tradicional. Se você tiver um self bem diferenciado, provavelmente você vai conseguir refletir sobre o que realmente você quer e tomar uma decisão alinhada consigo mesmo, sem romper os laços afetivos, porque de uma forma ou de outra você sabe que você vai conseguir bancar a decisão que você tomou e as consequências que vêm junto com ela. Mas se a sua diferenciação é baixa, você pode se sentir extremamente angustiado e acabar cedendo à pressão sem sequer questionar suas próprias vontades e habilidades para lidar com a sua escolha. E como a diferenciação de self se desenvolve? O nível de diferenciação ele é moldado desde a infância, através das interações com os nossos pais e também familiares. As famílias que promovem autonomia emocional e pensamento crítico tendem a formar indivíduos mais diferenciados. Já as famílias onde há muita dependência emocional, conflitos não resolvidos e padrões de fusão emocional dificultam esse desenvolvimento. Além disso, a diferenciação do self está diretamente ligada a um outro conceito muito importante, também de Bowen, que é o processo de transmissão multigeracional ou transgeracional, que mostra como os padrões emocionais se repetem ao longo das gerações. Sabe, aquilo que a gente foi sendo aprendido. É importante a gente ver se esse paciente ele teve autorização para aprender e fazer diferente, ou se a família é uma família exigente que coloca ali os padrões e a coisa só funciona se for daquele jeito. Então, um exemplo prático aqui também é se, por exemplo, seus pais tinham muita dificuldade em expressar emoções e evitavam conflitos, pode ser que você tenha aprendido a agir da mesma forma, e isso pode afetar sim os seus relacionamentos futuros, dificultando a sua capacidade de se posicionar ou lidar com diferenças e até mesmo com as suas próprias emoções. Mas e agora, se você não teve uma família que te incentivou, te estimulou ali a ter uma boa diferenciação de self, e agora? Isso vai ficar para o resto da vida? Não tem o que fazer? Não. A boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa diferenciação do self ao longo de toda a nossa vida. E eu vou falar aqui algumas estratégias que podem te ajudar nesse processo. Então, comece observando como você reage em situações de estresse. Você consegue manter a sua identidade ou você acaba se deixando levar pelas emoções do momento? É importante que você aprenda a desenvolver um pensamento crítico, ou seja, colocar filtro, pensar por você mesmo.
Aprenda a refletir sobre as suas crenças e valores. Eles são realmente seus ou foram herdados sem questionamento? Permita-se questionar. De regular emoções, isso também é muito importante. Práticas como meditação, terapia, exercícios de respiração ajudam a manter o equilíbrio emocional. Fortaleça a sua individualidade. Aprenda a se expressar de forma clara e assertiva, sem medo da rejeição ou do conflito. Caso você tenha medo da rejeição ou do conflito, volta lá para o pensamento crítico, questione de onde que vem isso, por que que esse medo ele aparece. E um outro ponto importante é a manutenção de laços afetivos saudáveis. Então, diferenciar-se não significa se afastar emocionalmente ou fisicamente, mas sim ser capaz de manter a sua identidade dentro das relações, respeitando as diferenças que ali aparecerem. Mas como saber também a que pé que está essa diferenciação de self? Ela pode ser avaliada a partir de diferentes critérios, considerando tanto os aspectos emocionais quanto cognitivos. E existem alguns instrumentos clínicos e reflexões práticas que podem ajudar você a identificar o nível de diferenciação do seu paciente ou o seu mesmo. E eu vou falar algumas delas. A primeira ferramenta é a escala de diferenciação do self. Ela foi desenvolvida por dois pensadores, eu vou deixar o nome aqui porque eu realmente não sei pronunciar, e essa escala é um dos instrumentos mais conhecidos para medir o nível de diferenciação. Ela avalia 4 fatores principais: a reatividade emocional, a fusão com os outros, a posição do eu e a evitação emocional. E o que é isso? A reatividade emocional é quão intensamente a pessoa reage a situações emocionais e interpessoais. A fusão com os outros é o quanto a pessoa depende emocionalmente das opiniões e sentimento dos outros. A posição do eu é a capacidade de expressar os seus próprios valores e crenças, mesmo estando sob pressão. E a evitação emocional é a tendência a evitar emoções e interações profundas para fugir do desconforto. E uma outra ferramenta que eu gosto muito é a observação clínica e a autoavaliação. Então, o que é isso? Além daquelas escalas padronizadas, a diferenciação de self ela pode ser analisada por meio da história de vida do paciente e da sua dinâmica relacional. Então, é uma autoavaliação, mas que vai ter a contribuição do psicólogo ali, né? Então, eu prefiro quando acontece dessa forma, né? Essa construção dessa análise. Então, algumas perguntas reflexivas podem ajudar nesse processo. Por exemplo, você, enquanto psicólogo, pode perguntar para o seu cliente: você consegue tomar decisões importantes sem se sentir culpado ou sobrecarregado pela opinião dos outros? Uma outra pergunta é: quando está em conflito, você mantém o seu ponto de vista sem se distanciar emocionalmente ou se sentir ameaçado, ou você acaba se distanciando? Outra pergunta é: você consegue identificar suas próprias emoções sem confundi-las com as emoções dos outros? Outra pergunta é: você se sente livre para expressar a sua autenticidade sem medo de rejeição ou culpa? Então, quanto mais positivas forem as respostas, maior o nível de diferenciação de self desse seu paciente. Bowen ainda enfatizou que a diferenciação do self se desenvolve ao longo das gerações. Então, é importante observar como os conflitos são resolvidos na família. Se existe um diálogo maduro ou padrões de evitação ou fusão. Se existem padrões repetitivos de dependência emocional, controle ou até rupturas familiares, e também é importante identificar o nível de autonomia dos membros da família, se há respeito pela individualidade ou se há uma pressão para conformidade. Ferramenta que ajuda muito nessa análise é o genograma familiar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre essa ferramenta, eu vou deixar o link em algum lugar dessa tela, caso você queira ir lá conhecer mais dessa ferramenta. O genograma, ele permite visualizar padrões relacionais e a transmissão emocional entre as gerações.
Eu vou trazer aqui alguns indicadores importantes para você identificar o nível de alta ou baixa diferenciação. Então, alguns indicadores de alta diferenciação são: a pessoa consegue equilibrar emoção e razão, ela mantém a sua individualidade sem perder os laços afetivos, ela expressa suas opiniões com clareza e segurança e ela não se deixa levar pelo drama emocional dos outros. E a baixa diferenciação é quando a pessoa tem dificuldade em separar emoções de pensamento, se sente muito responsável pelo sentimento dos outros, tende a evitar conflitos ou se submeter às pressões familiares e também tem muita dificuldade em se manter firme em suas decisões. O nível de diferenciação do self impacta diretamente na qualidade dos nossos relacionamentos, decisões e também bem-estar emocional. Desenvolvê-lo nos permite viver com mais autenticidade e equilíbrio. Agora eu te pergunto, você sente que tem um self bem diferenciado ou percebe que a influência familiar ainda pesa muito nas suas escolhas? A gente também destacar que a diferenciação do self não é um estado fixo, mas um processo contínuo de desenvolvimento. Então, a avaliação ela pode ser feita com escalas padronizadas, observação clínica, reflexões pessoais e análise de padrões familiares. Mas o importante é reconhecer que a diferenciação pode ser trabalhada e também aprimorada ao longo de toda a vida. Comenta aqui sua experiência e se esse vídeo te ajudou. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre psicologia sistêmica.